Fala galera, aqui quem fala é Aldemir. Eu desejo para você a paz do Senhor. E se você iniciou esse vídeo, eu quero que você não pare até o final dele, para que você entenda, que você receba um pouco dessa porção. Bom, eu queria compartilhar para vocês um recado de Paulo que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo foi homem que ao caminho de Damasco, chegando perto, ele foi surpreendido por uma luz muito forte e ouviu a voz do Senhor Jesus. Por 3 dias ele permaneceu cego e Deus levanta um servo chamado Ananias e pede para que ele vá até a casa de Judas e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ao entrar naquele local, ele unge os olhos de Saulo e aquelas escamas dos seus olhos caem. E ao caírem, Paulo, ele tem uma revelação de quem é o Salvador. Uma revelação de quem era Jesus, aquele que ele tanto perseguia, aquele que ele tanto odiava e aquele que ele tanto queria destruir. Ele entendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. A partir daquele momento, o homem chamado Saulo começa a pregar em todas as regiões. E ele é chamado apóstolo dos gentios para proclamar o evangelho a todo aquele que não era judeu. E ele começa a espalhar por toda a Ásia. Paulo fez o que nenhum missionário dos dias de hoje conseguiu fazer, tendo avião, tendo carro, tendo jumento, tendo cavalo. Ele praticamente espalhou o evangelho inteiro na Ásia. Porque onde Paulo chegava, ele impactava aquelas pessoas. Ele transformava a vida daquelas pessoas através do poder de Deus operando nele. Porque ele fala na carta aos Romanos que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E ele começa a imitar os atos de Jesus. E ele começa a seguir o caminho, a verdade e a vida. E ele começa a ser transformado de dentro para fora. E a transformar pessoas de dentro para fora. Corinto, Roma, aonde quer que ele passasse, ele ia transformando aquelas pessoas através do evangelho, através do poder de Deus para a salvação. E ele pede para o povo de Corinto, sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Imitador no amor, imitador na exortação, imitador no cuidado, imitador no se doar. Porque Paulo se doava aos seus irmãos. Paulo foi apedrejado. Paulo passou por inúmeras coisas. Mas ele sempre disse que todas as coisas ele podia naquele que lhe fortalecia. Do mesmo jeito, você que é cristão, você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Mas depende se você conhece aquele que lhe fortalece. Paulo conhecia quem era Jesus. Paulo entendeu que ele era o Salvador da sua vida e Salvador do mundo. E ele começa a transformar a vida das pessoas pregando o Evangelho. Talvez você queira converter a Ásia, a África, converter a Coreia do Norte, converter todas as pessoas, mas você ainda não se converteu. Você ainda não começou a imitar a Cristo. Você ainda não começou a espalhar o evangelho na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, para aí sim querer ser missionário na África, na Europa, onde quer que você seja levado. Nós temos que ser imitadores de Paulo, sim. Mas a história de Paulo é que ele começa primeiro por ele se converte primeiro. Passa um tempo longe, se preparando, buscando mais. E depois ele sai a pregar o evangelho em toda a Ásia. Do mesmo modo, a gente pode ser imitador dele, pregar o evangelho em toda a Ásia? Pode. Mas primeiro a gente tem que se converter. Primeiro a gente tem que conhecer o evangelho que ele cria, para que as pessoas que creem no que você fala,
que é o Evangelho. Tenham nelas a salvação, porque é o poder da salvação, o poder de Deus para a salvação do ser humano é o Evangelho. E esse é o recado, que você possa imitar a Paulo em todos os sentidos, porque ele imitou a Cristo. E você também pode imitar a Cristo, não tem problema. E eu aconselho que você leia os evangelhos, leia a carta de Paulo, o livro de Atos, a carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, a Tessalônica, a Timóteo, e você vai entender quem era Paulo e o que ele fazia. Que Deus te abençoe. E esse é meu primeiro vídeo. Um abraço.